Boa noite, gente, ou boa tarde, né? Depende da hora que você estiver vendo esse vídeo. O meu nome é Rodrigo, eu sou aluno de Geografia da Unifal e eu faço parte do PIBID, né? E a gente está atuando na Escola Estadual do GRIMIC. E hoje a gente vai corrigir o PET 6 do segundo ano, a semana 1. Tá joia? Então vou começar então a fazer a correção do exercício. Bom, vamos lá. Aqui, ó, no exercício 1, começa assim, ó. As migrações, né, são temporariamente em uma determinada época do ano. É o caso de trabalhadores rurais que se deslocam em certas épocas do ano. Por exemplo, na colheita de algum produto e retornam após alguns meses com o término do trabalho. O termo deslocamento populacional, que se completa corretamente o texto acima é. Então tá, gente. O que ele está falando aqui, ó? Eles estão querendo saber qual tipo de migração que ocorre em apenas um período, em certas épocas do ano, e que eles retornam para a sua cidade depois de alguns meses. Ou seja, ela é só em um período. Ela não é uma mudança de cidade, né? É só uma questão de trabalho mesmo, ou uma questão de férias, né? Ou seja, é uma mudança temporária. Então vamos lá. Aqui na alternativa A, ele fala que são pendulares. Bom, pendulares não pode ser, porque a migração pendular ela ocorre diariamente. Um exemplo é quando a pessoa mora numa cidade próxima a outra e ela acorda todo dia cedo e vai até essa cidade e volta, né? E ela faz esse percurso todo dia. Então ela não é um período do ano, não são meses, né? São apenas diariamente, é só algumas horas. Então pendular não pode ser. Agora vamos aqui, letra B, sazonal. Bom, sazonal, vamos voltar lá para ver. Aqui, ó. Migração sazonal, aquela que ocorre durante um determinado período, mas que também é temporária. Exemplo, viagem de férias. Ó, essa aqui é a que melhor se encaixa até agora, né, dentro do que ele está falando aqui. Mas vamos continuar então, vamos ver as outras alternativas, né? Êxodo rural. Êxodo rural também não pode ser. Porque o êxodo rural, ele é quando umas grandes massas de trabalhadores, né, do campo, eles saem e mudam, se migram para a parte da cidade, né? Então, o êxodo rural também não pode ser. E aqui a letra D é a definitiva, ou seja, é quando ele está mudando e vai ficar lá definitivamente, não vai voltar. Então essa aqui também não pode ser. Então a melhor opção até agora aqui, né, a opção que mais se encaixa, a opção correta, é a opção B. Então vamos colocar aqui, né, que ela é sazonais. Certo, agora vamos para a atividade 2. E ela começa assim. Sobre a população, a alternativa verdadeira é: letra A. A população relativa é o número total de habitantes de um local. Bom, analisando a alternativa A população relativa ao número total de habitantes, ela é uma alternativa falsa, porque a população relativa não é o número total de habitantes. O número total de habitantes de um local é a população absoluta. A população relativa, como mostra aqui, ou também pode se chamar de densidade demográfica, é a taxa que mede o número de pessoas em determinado espaço. E ela é calculada e ela é expressa, né, em habitantes por quilômetros quadrados. Então não tem nada a ver com população absoluta, né? Bom,
Agora vamos para a alternativa B. Pode-se chamar uma área ou região de populosa quando ela possui uma grande população absoluta? Bom, então essa aqui é verdadeira, porque uma área populosa é uma área que possui uma grande densidade demográfica, ou seja, uma área que contém uma grande quantidade de habitantes em um espaço pequeno. Então, a B é verdadeira, né? A B é essa alternativa é verdadeira, certo? Agora vamos analisar as outras alternativas, né, para ver se tem mais de alguma correta. Letra C. As áreas ecumênicas são aquelas de grande concentração populacional. Geralmente são áreas urbanas, de grande concentração industrial. Bom, vamos subir aqui um pouquinho. E aqui fala, ó, áreas ecumênicas são aquelas pouco ocupadas, de difícil sobrevivência, onde predomina o fator físico. São também conhecidas como vazios demográficos. Então, essa alternativa C, ela é falsa, porque áreas anecumênicas, elas são totalmente ao contrário, elas são áreas de pouca concentração populacional. Então, a alternativa C é falsa. Letra D. Desmetropolização é a migração em massa de pessoas de pequenas e médias cidades para grandes metrópoles ou regiões metropolitanas. Bom, essa alternativa também é falsa, porque desmetropolização é totalmente ao contrário. Desmetropolização é quando há a saída de uma grande massa de pessoas de uma metrópole, de uma cidade grande. Então é totalmente o contrário do que ele está falando aqui. Então a letra D também é falsa e a alternativa correta é a letra B, certo? Então vamos lá, para número 3. Realize a correlação a respeito dos indicadores de desenvolvimento humano. Aí temos aqui taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de fecundidade, crescimento vegetativo e mortalidade infantil, certo? Então vamos ver quais melhores encaixam aqui nas alternativas. A primeira diz assim: representa o número de crianças que morrem antes de completar um ano de vida, calculado a cada 1.000 crianças nascidas vivas no período de um ano. Então vamos lá, taxa de natalidade não pode ser, porque taxa de natalidade é quando as crianças nascem, né? Então aqui está falando quando elas morrem antes de completar um ano de vida. E a taxa de mortalidade, ela também não pode ser, pois a taxa de mortalidade ela contabiliza também os jovens, os adultos, e aqui está falando antes de completar um ano de vida, né? Taxa de fecundidade também não é, porque a taxa de fecundidade ela é a média de filhos, né, que a mulher tem durante seu período fértil. Então, não tem nada a ver com crianças que morrem antes de completar o ano de vida. E aqui temos crescimento vegetativo. Também não pode ser crescimento vegetativo, porque crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade de um determinado local ou país. E ela é expressa em porcentagem. Então, não tem nada a ver. Então, a que mais se encaixa aqui é a mortalidade infantil, que fala exatamente sobre isso, das crianças que morrem antes de completar um ano de vida. Então, aqui é a número 5, certo? Agora vamos lá.
representa a média de filhos por mulher ao longo de seu período fértil. Ah, então essa daqui é a taxa de fecundidade, certo? Então aqui é a número 3. A próxima agora fala assim: representa o número de nascidos vivos no período de um ano em relação ao total da população. É calculada a cada 1.000 habitantes. Então, essa aqui só pode ser a taxa de natalidade, número 1, correto? Agora, sobrou duas aqui, ó. A taxa de mortalidade e o crescimento vegetativo. Vamos ver qual que se encaixa melhor aqui. Aqui, ó. A próxima fala assim: representa o número de óbitos ocorridos no período de um ano, calculado a cada 1.000 habitantes. Então, esse daqui é a taxa de mortalidade, porque aqui fala o número de óbitos ocorridos no período de um ano. Então, aqui não está especificando se é criança, se é jovem, se é velho. Ele está generalizando, ele está falando de toda a população. Então, esse aqui é a taxa de mortalidade. Alternativa 2. Agora vamos ver aqui a última, que só pode ser crescimento vegetativo, né? Então já vou colocar aqui o número 4. E ela fala assim: representa a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade no período de um ano. Então, esse é o crescimento vegetativo, correto? Agora vamos aqui para o número 4. Em uma determinada localidade, após um censo demográfico, ficou revelado que no ano de 2005 a taxa de imigração foi de 8%, a taxa de emigração foi de 3% da sua população total, e os óbitos anuais chegaram ao total de 331.038 pessoas. Considerando que a taxa de natalidade foi de 14% e que a população total era de 55.173.000 habitantes, podemos dizer que sua taxa de crescimento populacional foi de... Então vamos lá. Ele quer saber aqui o crescimento populacional, quanto que ele foi. E ele deu todas as condições aqui para a gente poder identificar e calcular o crescimento populacional. O crescimento populacional, como que ele é calculado? A gente vai identificar ele aqui como CP, crescimento populacional, e ele é a soma do crescimento natural mais o crescimento migratório, certo? Então a gente precisa identificar aqui qual que é o CN e qual que é o CM e somar esses dois, e a gente vai ter quanto que foi a taxa do crescimento populacional, correto? Então vamos aqui identificar primeiro o crescimento natural, que a gente vai classificar aqui como CN, e o CN, que é o crescimento natural, ele é a subtração da taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. E ele já deu aqui pra gente, ó, considerando que a taxa de natalidade foi de 14%. Então a gente vai substituir aqui, ó, a taxa de natalidade, 14%. E a taxa de mortalidade, ele nos deu aqui, ó, ele falou a quantidade, a população total, né, e o número de óbitos. Então a taxa de mortalidade a gente vai calcular aqui, certo? E ela é assim. A gente vai fazer o uso da calculadora, né, para nos auxiliar aqui. Deixa eu só fechar isso aqui. Aqui, ó. A taxa de mortalidade, ela é calculada assim, ó. A gente vai pegar o número de óbitos, que é 331.038 pessoas, correto? Vezes 1.000. E a gente vai dividir
pelo número total de habitantes, que é 55.173.000. Então, ela vai dar 6%, que é a taxa de mortalidade. E a gente vai substituí-la aqui, ó. Seis. 14 menos 6 é igual a 8. Então, o CN a gente já tem aqui, ó, que o CN ele é 8. Então, a gente vai substituir aqui o CN, que ele vai ser 8. E agora a gente precisa descobrir apenas qual é o CM. E o CM, ele é dado pelo a taxa de imigração menos a taxa de imigração, certo? E ele já nos deu aqui, ó, que a taxa de imigração foi de 8%. Então, a gente vai substituir aqui, ó, 8 e a taxa de imigração, 3. Então, ele já deu aqui, né, pra gente poder calcular. E 8 menos 3 é igual a 5. Então, agora a gente vai substituir aqui, né, o CM, 5. E aqui, ó, o CP, né, que é o crescimento, populacional, né, ele quer saber. E a gente já achou aqui o CN, que é 8, e o CM, que é 5. Então, vai ser 8 mais 5, aqui, vai ser igual a 13%. Então, a resposta é 13%. O crescimento populacional foi de 13%. Certo? Então, agora vamos lá para número 5. Analise as pirâmides etárias do Brasil, considerando os itens sobre a estrutura populacional brasileira. Então, aqui, ó, pirâmide etária brasileira, né, de 2015, ela tem uma base maior e ela se afunila aqui em cima, né? E ela começa aqui, ó. A base dela é grande até os 39 anos, mais ou menos, e ela vai se afunilando, né? E então ela é uma pirâmide etária considerada aqui muito jovem, certo? Porque ela tem uma base maior e tem um pico menor. E aqui, numa pirâmide etária brasileira de 2050, né, ela é mais fina na base e ela é mais grossa em cima. Ou seja, aqui já é considerada uma população adulta, né? Porque aonde ela é maior aqui, ó, essa parte começa aqui a partir dos 49, 45, 49 anos mais ou menos, né? E ela continua alta até aqui em cima. Então, a grande maioria da população é adulta. Então, é considerado, né, uma pirâmide adulta. Agora, vamos analisar aqui as proposições em relação às pirâmides etárias. As pirâmides revelam que atualmente somos caracterizados como um país adulto, em fase de transição para nos tornarmos um país idoso no ano de 2050. Bom, a número 1 aqui, ela é falsa, porque aqui na pirâmide etária brasileira de 2015, a gente é considerado um país jovem, não um país adulto, né?
Agora vamos aqui. A base mais estreita da pirâmide de 2050, quando comparada com a de 2015, indica uma redução na taxa de natalidade. Então, a número 2 aqui é verdadeira, né? Porque se a gente for ver, houve uma redução drástica no número de nascidos aqui. Porque aqui você pode, como a gente pode perceber, né? Nasce muita gente aqui, muita criança, né? Por isso ela é mais jovem. E só que daí com o tempo, né, com as condições, a qualidade de vida melhorando, né, e a mudança de pensamento da população, né, com também os modos de prevenção, né, de acordo com como, como um país vai evoluindo, né, e então houve uma diminuição na taxa de natalidade. Então a número 2 aqui, ela está correta. A número 3 fala assim: as pirâmides revelam que há uma expectativa de que o nosso país passará por uma transição demográfica que modificará o perfil populacional brasileiro. Bom, então essa aqui é verdadeira, né? Porque houve uma mudança drástica aqui, né? Em 35 anos, de 2015 para 2050, houve uma grande mudança, né, na pirâmide etária. Então a número 3 também é verdadeira, né? E agora a número 4. Com base nas pirâmides, é possível perceber que o aumento da média de idade da população do país pode contribuir para uma redução proporcional da população econômica ativa. Ou seja, o PEA é aquela população que trabalha, que está ali trabalhando, né? Que é, como se diz, a mão de obra do nosso país, né? Então, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer que as pessoas vão se aposentar, né? E vai ter então, tipo assim, a maioria da população vai estar aposentado, não vai estar trabalhando, e a minoria vai estar trabalhando, né? Então houve uma redução proporcional da população econômica ativa. Então, a número 4 está correta também. Então, vamos analisar aqui qual é a alternativa correta. Sabendo que a 1 é falsa e as outras são verdadeiras, né? Só pode ser a letra C, que fala, ó, as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. Então, aqui é a letra C é a alternativa correta. Tá joia?